que é o Gênesis? O nome já é bom pra caramba, né? Aham. É onde as coisas acontecem, né? Da origem das Começam, né? ideias, Aham. da origem das ideias ao surgimento de negócio. Então, é uma chamada competitiva para a fase de ideação ou não, que absorve ideias de qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade. Ter uma ideia e não ter certeza se é ou não é startup e deixar de se inscrever, eu acho que a jornada tem que ser Aham, diferente. Se aham. inscreve, na jornada, na relação com o projeto, descobre se é ou não startup, É. vai ter acesso a algum conteúdo ali que já vai qualificar essa ideia. O próprio E não ecossistema indo. vai disciplinando depois se ele é ou não é startup, se ele é ou Sim, não é isso aí. escalável, se ele Sim. vai viver ou não vai viver. Eu gosto muito do conceito da startup enxuta, do Eric Ries, né? Tá, Que é, startup é uma instituição que opera no ambiente de extrema incerteza. Bom, isso aí. Legal. primeira declaração, inovação é para todo mundo. Inovação é para todo mundo. Segunda declaração, é um caminho inevitável. Ou você o toma, ou você vai ser substituído em alguma medida. Bom dia, pessoal. Mais uma vez a gente está aqui no podcast Papo de Balcão. Estou aqui hoje com o Ângelo, Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. meu escudeiro, meu parceiro oficial, o Yuri, está numa viagem. Então, hoje, como o tema é sobre startups, encaixava muito a gente ter o Ângelo aqui para bater esse papo com o Rones. Logo mais o Rones vai se apresentar, mas antes eu gostaria muito de agradecer os nossos patrocinadores, tá? A gente tem como patrocinador aqui do nosso Papo de Balcão a Shift. A Shift é uma software house lá daqui do interior do estado, ou seja, uma sinergia muito grande com o nosso propósito de apoiar essas iniciativas do interior. O Diego, que é o CEO lá da Shift, é um parceiraço, já atendeu grandes empresas como a Soma Urbanismo, startups como a AgroAtlas, e eu acho que o grande diferencial do Diego e da Shift, né, do time que ele conseguiu construir lá, é o que o mercado mais carece. É uma confiança numa empresa que consegue desenvolver a um preço sensacional. Acho que o melhor custo-benefício que a gente já trabalhou foi na Shift, a um preço super acessível e com as entregas garantidas, tá? Shift é um parceiraço. Outro parceiro que a gente tem também é a Contado, uma contabilidade especializada em atender projetos inovadores. O Ângelo se relaciona muito com as nossas startups, sabe da complexidade que é esse mundo. O próprio Rones Exatamente. aqui também tem a sua startup, a gente vai falar um pouquinho sobre ela. Ter uma contabilidade que entende desse negócio, sabe a complexidade que é o dia a dia do empreendedor de startup, é um grande diferencial. A Contado nasceu com esse propósito e lá vocês podem contar com o apoio do Gilson, do Wagner, são parceiraços. E o nosso outro patrocinador é o ICCA. O ICCA é um Instituto de Ciência e Tecnologia, uma ICT, a única ICT privada do Estado, sem fins lucrativos. E se você tiver um projeto de desenvolvimento de pesquisa, se você precisar desenvolver qualquer tipo de negócio nessa área, o ICCA é um grande parceiro. Alessandro Ramos é quem tem um protagonismo lá dentro, tem um histórico gigantesco no mundo acadêmico e é um grande parceiro para quem tem aí seus projetos internos de desenvolvimento. Ter uma ICT como parceira é uma estratégia competitiva muito importante. Bora voltar aqui para o nosso podcast, bater um papo aqui com o Vamos lá. Rones. Rones, normalmente a gente não faz uma apresentação muito profunda dos nossos convidados, a gente pede que eles o façam, Uhum. porque eu acho que a gente pode deixar alguma coisa de fora e durante o papo a gente acaba falando um pouquinho mais. Então, para a gente começar, Rones, se apresenta aqui para o nosso público e vamos daí puxar um papo legal hoje. Joia. Flávio, obrigado pelo convite. Ângelo, prazer A estar com gente que você também. agradece. Assim, quando eu dormi ontem, estava pensando em vocês hoje. Quando eu acordei, abriu hoje, eu estava pensando, puta Opa, merda, eu vou estar lá em opa, Vitória, no videocast. E Legal. sobre mim, quando as pessoas pedem para me apresentar, eu uso 3 referências. O que eu sou, tá bom, bora é lá. onde a alma respira. O que eu Legal. sou? Eu sou poeta. Mentira, ó. Mentira. Olha só. Eu sou Pior que eu já vi poeta, você realmente em alguma eu sou palestra recitando, né? poeta, eu sou professor e sou empreendedor. Tô falando o que eu sou. Agora, se você perguntar o que eu faço, já é Tá outra bom. história. Mas fala pra gente Então, também. as habilidades de poeta, de professor e de Te empreendedor habilitam. me habilitam para um monte de coisas. E hoje o que eu tenho feito, eu sou CEO e fundador da SAP, o Nova Educação, uma holding com soluções na área educacional. Uma das nossas soluções tem foco em formação de professores. É a maior plataforma de formação de professores do país. Legal. E outra coisa que eu faço e faço há bastante tempo é coordenar a incubadora, junto com a professora Cláudia, a incubadora do IFES Campus Colatina.
Então, Legal. basicamente, os meus pés estão nessas duas canoas atualmente, né? Lá na incubadora do IFES, que está tocando o programa Gênesis e uma série de outros projetos. É papo de hoje aqui com É a o gente. papo que a gente vai aprofundar. E a minha startup, a minha empresa, e depois eu vou te contar um pouquinho como eu transformei uma empresa que já existia, uma empresa tradicional, numa startup, movimento contrário. Opa, Que essa história a gente legal, quer aprofundar, porque a sem gente dúvidas. enxerga que esse mercado, né, o mercado tradicional, que acha que já está consolidado, precisa rever muito dos seus próprios conceitos ali, e muitas das vezes se assimilar ou se aproximar de uma startup parece fazer mais sentido para alguns deles, para um ganho de competitividade, Aham. nem que não seja talvez igual você conseguiu fazer, transacionar 100%, mas características de startups Uhum. se Para a forem bem cultura do assimiladas para negócio. uma cultura, torna o negócio mais competitivo. Maravilha. Exatamente. Bora lá, vamos conversar sobre a pauta principal e a gente, a partir dali, vai puxando um pouco mais de contexto? Vamos nessa. Bom, Rones, a gente tá muito próximo de Colatina, tá? A B-Button tem um coworking lá, a gente foi muito bem acolhido pela população, pelos empreendedores. A gente tem o coworking lá desde 2022, se eu não me engano, tá? Aqui, na verdade, foi uma estratégia nossa de chegar na cidade ofertando algo para a cidade, não só tentando capturar algo para a cidade, tá? Gera muito valor na cidade. Não é ter uma estrutura Claro, dessa? no centro da cidade, Acho como é que, lá. graças a Deus, hoje, talvez o município tenha outras estruturas que também acolhem Aham. aquilo que a gente provocou, mas eu acho que é uma sinalização positiva. A B-Button tenta sempre estar próximo dos clientes, não necessariamente extraindo valor, mas talvez gerando primeiro valor e numa jornada futura a gente faz isso em conjunto. O coworking foi essa estratégia, fomos provocados pelo ecossistema que já estava ali se estabelecendo de, olha, Flávio, Colatina é diferente de outros municípios. Chega aqui mais perto, vem ver o que está acontecendo. Demos 2 ou 3 investidas nesse sentido de participar das agendas locais e tomamos uma decisão de montar o coworking. E nos surpreendemos muito com o volume de ações, o volume de projetos, o volume de intenções que a gente encontrou em Colatina, que, diferente de outros municípios, a gente não Aham. tinha essa percepção. Então a gente tem uma relação muito densa com a cidade. Mas, apesar de eu já conhecer bastante da história, porque eu cheguei lá em 2022. Tenho certeza que para eu encontrar aquele ambiente do jeito que eu encontrei, Uhum. não começou em 2021, Não ok? foi, né? Nem em 20, nem em 19, nem em 18. É. Então, se você que viveu essa jornada lá dentro, se puder contar um pouquinho essa história de Colatina, como que foi esse amadurecimento do empreendedorismo, da ciência, da tecnologia, Uhum. do que você acompanhou, viveu e talvez um pouco do que você espera que vá acontecer. E eu acho que dali a gente puxa um pouco da pauta principal de hoje. Show, show. Eu queria até aproveitar e falar para você também dizer para os nossos ouvintes o que é a Colatina, né? A cidade Colatina. Porque muita gente talvez nem conheça. Caraca, perguntar isso para um poeta vai vir coisa boa aí, hein? Putz, não bota pressão não, hein? Toda vez que eu venho com essa história de me apresentar como poeta, as A expectativas galera, a aumentam. galera deve puxar E o aí sarrafo depois lá para costuma cima. dar ruim depois, né? Não, mas vai dar bom. A gente tá aí espalhando o podcast pro mundo todo. Eita. Então, vamos ver se você vai descrever muito bem agora o que é a Colatina. Então, Colatina tem nome de mulher, né? Aham. Colatina tem nome de mulher. Tem uma publicação lá em Colatina chamada Escritos de Colatina. E na penúltima ou antepenúltima edição eu contribuí com um poema escrevendo sobre Colatina. E a abordagem que eu fiz foi por aí. Por ter nome de mulher, parece que está assim, na cultura e na raiz da cidade ser acolhedora. Legal. Então, Colatina é uma Interessante. cidade que recebe as pessoas. Então, é uma definição que me toca, porque eu não sou colatinense, né? Eu não sou colatinense. Estou lá desde 2002 e fui muito bem recebido. E, Mesmo então, sentimento da B-Button, legal. essa dona Colatina, essa Colatina que é nome de mulher, que acolhe todo mundo. Teve uma ocasião que eu fiz uma Sensacional. confraternização de um aniversário meu, a gente estava num terraço, e bem aquela coisa improvisada, né? Aham. Mas é um ambiente muito afetivo, gostoso demais. E aí eu comecei a notar que praticamente não tinha colatinense raiz ali, ou minhoca, né? Era todo mundo de algum município Minhoca? É assim que... É minhoca, raiz, aquele Ah, dele. tá. Achei que era um apelido. Ó, em Vila Não. Velha, Canela Verde, por que Falei em assim, Colatina cadê não podia os- ser minhoca? Cara, a gente tinha 40 pessoas lá, tinha um colatinense, que era um cara nascido ali em São Vicente. Ah, tararará. legal, muita gente fora. E então, assim, um era de Vitória, outro de Lindenberg, outro de Punk, de Outro Rio Novo, de não sei aonde. Então, Colatina Nossa, bem é uma boa acolhedora mesmo. definição, até por quando aquele Cristo com os braços abertos também, aquele pôr do sol maravilhoso.
é nome de Segundo pôr do mulher. sol mais bonito do mundo, né? Segunda, não vi o primeiro ainda. É para não brigar pelo primeiro. Eu aprendi isso. Fala que é o segundo para não brigar pelo primeiro. Indo para o ponto que o Flávio menciona sobre a história da inovação lá, hoje o que a gente tem lá é um movimento civil. E por ser um movimento civil, ele não tem um patrono, um patriarca, um dono. Tá bom. E esse é o segredo do que a gente tem feito lá e dos resultados que a gente tem colhido. E como é que esse movimento ele surge, assim, como um movimento civil, movimento das pessoas, e com essa definição até acolhedora que a própria cidade propõe. Em 2010, 15 anos atrás. a 2010, cara, a nossa incubadora estava dando os primeiros passos. A gente ainda nem tinha um registro institucional, não tinha um documento falando que a A incubadora era incubadora incubadora. IFES, né? Isso. Beleza. E aí nós começamos a pensar que a inovação poderia ser uma alternativa para o viés econômico da cidade. E tivemos essa intuição. E em abril de 2010, especificamente, a gente organiza um workshop lá em Colatina, cujo tema era desvendando o ambiente de inovação do Espírito Santo e do Brasil para tentar repercutir alguma coisa em Colatina. Caramba, há Então, 15 anos atrás. se os pesquisadores forem buscar assim, a referência de um evento de inovação com a intenção de acessar um ecossistema de inovação nos termos de como ele se organiza, vão encontrar esse evento em Tá bom. 2010. Em maio do mesmo ano, eu e um outro colega do IFES, professor Tiago Saqueto, fomos para Ouro Preto, e lá estava acontecendo o primeiro Seminário Nacional de Inovação da Rede Federal, dos IFs, Tá né, bom. dos Institutos Federais. E aí, lá naquele evento, a gente, tendo tido a experiência de abril e tendo vários inputs lá, falei, cara, nós temos que fazer um seminário lá em Colatina para conectar as pessoas que eventualmente possam se interessar pelo assunto, Quem já sabe alguma quem coisa ou sabe quem alguma quer coisa, quem aprender. não sabe Maravilha. nada. E aí escrevemos ali mesmo, cara, durante o evento, os objetivos, como é que ia ser, como é que não ia ser. Cara, saiu de lá Então, com o evento pronto. com o evento pronto. E a gente tem até esses registros, inclusive. Legal. Olha só que legal. Faz o workshop em abril, leva inclusive representantes da FAPES à Colatina. Provavelmente deve ter sido uma das primeiras visitas de alguém da FAPES ao município. Você vai lembrar Quero quem não. era da FAPES? Cara, eu tenho uma Presidente? foto desse cara e eu tava olhando os materiais, falei, "Puxa, eu preciso saber quem é esse cara. Eu preciso levar ele lá Tá de bom, novo tá e bom. dar um presente para Vou ele." tentar resgatar aqui. E aí, em maio, a gente tem o input lá em Ouro Preto, voltamos, a FAPES estava com o edital aberto para que promovia os eventos técnico-científicos, a gente submeteu, e o primeiro seminário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação de Colatina já Já nasceu com o apoio da FAPES. já nasceu na foi da FAPES, Que cara. legal. E eu tive Pô, a é honra de fazer a simbólico, tá? submissão. É Total. simbólico. Total. E como é que surgiu esse seminário? A gente entendeu que aquilo não era uma discussão para uma pessoa ou para duas, que a gente precisava fazer uma comissão multi-institucional. E aí batemos na porta de todas as instituições que poderiam gerar algum valor para esse movimento, as universidades, as faculdades particulares, a prefeitura, a Associação de Empresários, a CEDIC, o SEBRAE, enfim, todo mundo, Banco do Nordeste, quem estava por lá e poderia, fizemos uma comissão multi-institucional. E aí, essa comissão multidisciplinar deu assim, a retaguarda que a gente precisava para fazer o Perfeito. primeiro evento. Então, assim, em resumido, a origem do que a gente tem lá hoje começa com isso, Vender seminário. desse seminário. E você falou 2015, 15 anos. E esse ano, em 2025, o evento chega à 15ª edição. Sensacional, hein? Atualizado, rebatizado, agora Pulsar Summit. Essa Ok, camisa tá boa linda, propaganda. legal, É. né? Intencionalmente aí. Então, o resumo da história é esse. Inclusive, nós estamos agora escrevendo um livro Para contar isso tudo? para contar isso tudo. Enfim, Ah, não sabia. Que porque legal. os 15 anos, eles passaram muito rápido. Tá bom. Eu não estava com esses cabelos brancos, nem com a falta de alguns. Mas é isso que eu falava. que é a Acho que talvez piada tivesse mais. que é a piada principal. E os anos passaram muito rápido e os resultados começaram a vir, né? Então, acho que chegou a hora da gente dar um passinho a mais nesse registro, que é publicar um livro. Nós já estamos aí dando os primeiros Já está passos. sendo escrito? Já Tem tá previsão de lançar? Não, previsão de lançamento não tem, mas vai Não ser é rápido. uma coisa Entre esse ano e ano que vem, Já está pronto. exatamente. Pô, que maravilha, Ronis. Legal. Então tudo Legal. começa num vislumbre de algo de fora, que eu acho que a gente não pode perder essa intenção, essa percepção de que só olhar para dentro de casa Não vai resolve. ser muito difícil Aham. surgir algo. Mas também não é porque está de fora que a gente tem que fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e tentar enfiar dentro do nosso ambiente. Então, vocês tiveram cuidado ali ao fazer esse manuscrito de vocês aí, de como Aham. seria fazer essa adaptação e trazer para a realidade local, envolvendo as pessoas locais. A Exatamente. gente tem tido muita oportunidade de se relacionar com ambientes de inovação de outros municípios em que não se tem essa preocupação, sabe, Ronis?
A gente já teve aqui também o pessoal do Inova Serra. Acho Sim. que essa temática também foi abordada lá, da preocupação das conexões e não achar que um tem dono, ou que alguém tem que mandar, ou que só a prefeitura faz, ou que só a academia faz, ou que só a entidade privada, às vezes uma associação que a Aham, represente. aham. E acho que o de vocês lá em Colatina já começou com essa grande preocupação e talvez seja aí, se a gente for olhar lá na raiz do sucesso, talvez o grande motivador do O sucesso. segredo do sucesso, eu Tem não um tenho dúvida. puta esforço dali pra frente. Eu não tô É, falando que vocês negligenciando esse fato, não. Mas quando não nasce com esta preocupação, Rones, a gente não viu nenhum ambiente dando certo. Eu acho que, ah, ah, por sorte, a intencionalidade, seja lá o que for, que fez vocês terem essa consciência lá atrás, de abraçar todo mundo e seguirem de mãos dadas, mesmo que uhum. tropicando. Não é fácil fazer evento, Não, não é não é, não fácil é. um tema muito chato, dependendo de como vai ser abordado, ou muito raso, se você for falar das potencialidades da inovação, acaba virando puff colorido, a Aham, mesa de é, é. sinuca. Então a gente tem esses extremos e nenhum dos dois ajudam, sabe? Aham. O acadêmico demais, o técnico demais não engaja, o floreado demais, o sexy demais também não engaja. Então quando a gente tem ali o meio termo é que a gente tem resultados importantes a se colher. Legal, bom saber que é alguma coisa de 15 anos, e acho que esse fato importante também. A gente tem tido muita relação com municípios que acham: "O que que eu faço para ano que vem tá com É, ano que vem você não vai ter nada. Talvez daqui 2 anos é, ainda nada. Em 3, 4 você começa a enxergar algum resultado, porque é transformação de cultura, né. é. Então, acho que quando a gente lá em 2022 chegou e viu tudo acontecendo, pô, não foi porque em 25 em 21, 19 começou algo, é uns 15 anos aí de trabalho. Lá em 2010, a gente estava já de forma, expressa buscando resultados que aconteceram em 21. Se Perfeito. você pegar, os 5 objetivos estratégicos desse seminário, que agora é o Pulsar Summit, está Aham. escrito lá: instituir superintendências, secretarias ou órgãos de gestão de inovação. Dentro da instituição pública Da ou dentro dentro do público, legal. dentro do público. Ter E essa em preocupação em com o público. 21 a gente tem a notícia, né, da criação da Secretaria Municipal de Uhum. Ciência, Tecnologia e Inovação. Ó, veja bem, nós ficamos de 2010 até 2021, trabalhando o ambiente até realmente isso acontecer. É, não é É, rápido. É, não é rápido, de forma nenhuma. maravilha. Eu queria entrar dentro de um assunto que você acabou citando dentro da sua fala, que é sobre a incubadora, né, Aham. e o papel que ela exerce dentro do Instituto Federal, dentro das universidades, quanto também dentro da comunidade, né. Uhum. E me conta, né, como surgiu a incubadora do IFES lá em Colatina, Aham. como é que ela se desenvolveu durante todo o tempo e a sua atuação também envolvida com as atividades da incubadora? Legal. A nossa incubadora é uma incubadora sistêmica, né, onde tem um núcleo, a incubadora do IFES está. Na última conta que a gente fez, nós estávamos em 17 campi do IFES, isso é um Caramba. time grande, um time de mais de 100 servidores e bolsistas e técnicos trabalhando. E, uma liderança da época, o professor Tadeu Piscinatti, era um cara muito conectado ao ecossistema mundial de inovação, ao ecossistema nacional de inovação. Ele falou: "Ó, o IFES precisa ter uma incubadora". E ele sempre foi um cara igual a abelha, polinizador, ele vinha com as ideias e rapidinho ele espalhou a convicção de que nós de fato precisávamos ter uma incubadora. A ideia é comprada, surgem então os núcleos de Serra, Vitória, não sei se Venda Nova, talvez eu possa estar me equivocando em relação à sequência aí, e o nosso é um dos primeiros também. E aí o nosso campus, à época, foi instado sobre essa iniciativa, né, de criar um incubador, e a gente topou, abraçou. Então ficamos ali, 8, 9 falando em incubadora, aí o Chico foi lá, o Chico Rapchan, que já esteve aqui, um Uhum. grande líder nosso, capta um recurso importante da FAPES, aí chega uma mobília para nós lá, que já é resultado da Serra, então as primeiras cadeiras, assim, as primeiras mesas da Olha nossa só, Que incubadora legal. veio foram emprestado de lá, doadas. tudo Doadas. novinho, com computadores, inclusive, Aham. pela incubadora da Serra. E aí a gente abraçou, criamos a incubadora, então eu estou lá desde o início dela. Me ausentei um tempo para fazer o doutorado, depois retornei, paguei um pedágio em outro setor do campus e falei: "Não, opa, não, quero voltar para a Quero incubadora". nada. E, Boa. né, paguei um pedágiozinho de 1 ano e meio em outro setor do campus e voltei para a incubadora. Então a nossa Sim. incubadora, ela tem atividades não formais já 8 e 9, depois mais direcionada a 10, 11 e 12 e não parou mais.
Que legal, que legal. E qual é a diferença, né, que a incubadora ela causa no ecossistema e principalmente falando no ecossistema de Colatina? Entendendo que Joia. Ótimo, ali a boa. gente traz, né, várias soluções que vão beneficiar as pessoas de uma forma geral, né? A maior força da nossa incubadora é que ela não precisa se explicar internamente, sabe? Porque a inovação está no PDI do IFES, é um valor da instituição. Então, isso nos dá uma força danada. Dito isso, sobre o impacto que ela tem na região e no ecossistema, não dá para separar a história da incubadora do Campus Colatina da história Claro. do ecossistema. Perfeito. Legal. Sempre que houve um movimento, a incubadora ou estava contribuindo, ou estava apoiando, ou estava liderando. Então, o impacto, Ângelo, é direto e é bastante profundo. Neste momento, ou seja, aí ano de 2025, e olhando os próximos anos pela frente aí, a gente está num crescimento da incubadora lá incrível. Pra você ter uma ideia, quantas pessoas você acha que trabalham na incubadora do Campus Colatina? Que Caramba, eu contribui não com alguma sei. coisa ali que tem o CPF. Direto e Isso. indiretamente? É. Que eu já tenha visto, sei lá, que eu vi. Que de vez em quando a gente tá lá com vocês, né? Aham. Sei lá, Eu não sei. 10 pessoas? E você, Ângelo? Eu ia chutar mais ou É. menos isso, 10, 15 pessoas. Cara, se a gente pegar os 2 coordenadores, eu e a professora Cláudia, mais a equipe de bolsistas, que são mais 7, e bolsistas 40 horas. 40? 40 horas, Caramba. galera dali que bate o Full time, ponto, é a aham. principal atividade da vida do cara, não é? Tá bom, não é Entendeu? colateral. 7 bolsistas, pegar a equipe técnica do programa Gênesis, mais 6, e pegar o comitê gestor da incubadora, que reúne gente de todos os eixos do campus, Aham. e pega ainda discentes e ainda gente da comunidade. Então, Caramba. nós temos um núcleo lá que deve envolver diretamente 40 pessoas. Ô, louco. Entendeu? Isso do Campus Colatina, né? 40. Da incubadora de Estou Colatina. falando do núcleo do Campus Colatina. Caramba. Então, São quantas incubadoras? Não sei se você tem esse número. 17 núcleos. 17 núcleos incubadores 17 núcleos no estado inteiro. no estado inteiro. Itapina tem também? Tá ali Itapina pertinho de também vocês? tem. Tá. Com níveis de maturidade diferentes, né? Tá Nós bom. estamos falando de um núcleo, o nosso, que tem 15 anos. Tá. 10 Tem anos. vocações também diferentes? Tem. Tá. Você vai Qual que direcionar seria para de o agro. Colatina? A Colatina, assim, ela tenta reproduzir a nossa organização. Nós temos 3 eixos: infraestrutura, informática e administração. Beleza. Então a gente vai aí nesses 3. Abraça esses 3. Abraça os 3. Qual que é o volume de projetos? E não sei como é que vocês medem isso. Aham. Se é, que a incubadora tem aquela dificuldade de também definir o momento de saída, né? Aham. Aqui a gente tem a Tec Vitória, que é a nossa mais Que é a tradicional do graduação estado, do projeto, né? que é a graduação, e tem projetos ali que eles tiveram muita dificuldade, falando, você já pode ir, sai daqui, Vai já embora. valeu, é. Entendeu? Como é que vocês medem isso lá na incubadora? Tem várias maneiras. Você quer a formal ou quer a não Eu formal? quero que dê um corte legal aqui pra gente poder Mas, colocar. A formal é o Mas, seguinte. Rones, eu queria que você também explicasse, né, quais são os serviços que a incubadora oferece, Boa. para depois a gente falar Que- sobre... O que a gente faz lá, né? é. Então, a gente atua em todas as fases do negócio, né? Ali numa fase inicial, que a gente pode chamar de sensibilização ou pré-incubação, Tá bom? que é o cara que está no nível da ideação. Tem uma ideia ali, não sabe com Tirar a quem ideia da cabeça, conversar. colocar no papel. Então, Ângela, a gente recebe semanalmente lá gente que quer mudar o mundo, cara. E a nossa postura é, vamos mudar mesmo. Que legal. A gente bota E pilha. é pessoas fora da universidade, dentro da universidade, tem uma ideia, chegou lá para vocês. Exatamente. Então, tem nessa fase. Tem uma entrega que a gente faz também, que é uma entrega relacionada à capacitação. A gente fez muito isso ao longo dos 15 anos, entende? Com cursos básicos do tipo introdução e inovação, sabe? Ah, legal. Reunir 40 pessoas durante 5 noites ou 5 semanas e tentar passar essas informações. A incubação propriamente dita, né? O cara já evoluiu ali da fase da pré-incubação e sensibilização, realmente quer botar o negócio dele para rodar, cria um CNPJ e aí a gente absorve no nosso espaço de 2 formas. Forma residente, que a gente cede o espaço físico para o cara, o endereço dele, da empresa dele, passa a ser o nosso campus. Hoje nós temos 2 empresas residentes e espaço para mais 2. A gente acabou de conseguir um Legal. espaço novo lá na incubadora. Então, assim que legal. eles formalizam o negócio, eles podem se tornar residentes. Pode se tornar residente. E Legal. nossa forma de entrada hoje é bem dinâmico, o edital é de fluxo contínuo. Uhum. Então, todo mês eu tenho gente entrando ali na incubação. Sim. E a incubação ela tem 5 eixos, ela tem uma trilha, tem um cronograma,
Então a gente consegue monitorar a evolução do cara em 6 meses, em 1 ano, em 18 meses e assim sucessivamente. E Legal. quando é que ele vai embora? Quando é que você falou, Então, ó, já dá pra você agora ele entrar com tuas próprias ele vai pernas? embora em 3 situações, quando ele quer, quando a gente quer, né. Quando E ele quando ele tá quer, preparado. porra, a incubadora não gerou valor para mim, eu não sei o quê, eu acho que eu quero ir embora, eu Ok, tô embora. acontece também, A outra forma é quando a gente quer que ele vá embora. tudo Um bem. dos eixos da incubação é o eixo empreendedor. A gente olha no olho do cara e fala: "Será que esse bicho tem sangue nos olhos, Caraca, faca isso no é dente difícil, para né, isso?" Rones? E aí você fica ali com o cara fazendo mentoria, induzindo ele a mudança e tal, não muda, não quer, não. Esse cara precisa ir embora. E esse é um grande desafio, né, de Puts, a você peneira é muito conseguir fina. trazer uma pessoa que de fato tenha as competências A ali gente encara isso para pra caramba nas acelerações também, né, Ângelo? demais, Nós tivemos Quem um quer mudar o mundo porque teve uma ideia, Aham. mas não quer arregaçar as mangas para É. fazer aquela ideia Puts. acontecer, ou estar disposto a entender se aquela ideia, do jeitinho que ele pensou, precisa de uma Aham. adaptação, e às vezes não, é do jeito que eu pensei, e se vier qualquer interação de fora, não vou colocar para frente. Aí eu vejo que o desafio de vocês também é fazer com que as pessoas que têm muitas ideias também Esses são os e não piores. conseguem trazer Misericórdia. concretude É. para elas, Acabativa. acaba Muita sendo iniciativa e pouca acabativa. Então, o eixo legal. empreendedor dos 5, Flávio e Acabativa, Ângelo, né? nós temos 5 eixos lá para ajudar. Acabativa que você falou. Acabativa. O eixo Legal. empreendedor, para mim, Rones, é o mais relevante. Porque é o seguinte, tem lá o eixo capital, o cara aprende. O eixo gestão, aprende. Agora o eixo empreendedor é ser, Não dá para mexer. Sim. entendeu? Se o cara não tem características atávicas que vem de dentro dele. E não é um problema, teoricamente, tá, ô Rones, não é um problema ele não ter. Ele só não pode não ter isso e querer empreender, É. né. Então, acho que a dicotomia ali, o problema Não, é esse, né, o cara não enxergar é que, não olha, ter e encontrar o caminho dele, exato, não não é? é um erro não querer empreender, por mais que a gente promova muito o empreendedorismo, acho que é uma grande forma de transformar a realidade de qualquer situação, mas nem todo mundo é obrigado a empreender. Exato. É complicado empreender. E a É, gente Você fala tem os seus negócios, né, sim. você isso. urra, Pô, apanha, a galera tem aqui um estigma de: "Não, empreender é sensacional, vou ter meu próprio dinheiro, não vou ter patrão". Pô, você tem patrão pra cacete. Os clientes passam a ter um poder em cima de você, é, que é difícil você falar: "Não, ferrado. você não tem mais um". Tá numa posição é ótimo quando você tem um um patrão só, você só precisa entender muito bem ele e funcionar bem ali. Agora quando você empreende, você passa a ter um monte de patrão, você passa a ter um monte de sócio, que às vezes nem é o sócio que você escolheu não, às vezes é o governo. É, Que tá ali pegando um pedacinho do que você tá levando, então cruel esse patrão aí. não dá pra poder, eh, enxergar o cara que não tem o perfil empreendedor como um problema. Não, é Uhum. natural. Arruma outro caminho, tem empresas aí que vão precisar do trabalho Aham. desse cara, mas ele tem que reconhecer isso o quanto antes, porque senão ele tá perdendo o tempo de todo mundo, seja da incubadora, seja até o dele, que tá Uhum. se enganando achando que ele vai ter um perfil pra uma coisa E e eu não vai acho que evoluir. E não é vai. legal também, a incubadora ter esse olhar dentro da universidade, porque a gente está falando de, um lugar, né, onde nasce ideias, nascem projetos, Uhum. nascem, eh, soluções que são de fato tecnológicas, Aham. mas você precisa colocar isso no mercado. Então como é que eu Exatamente, coloco? exatamente. Só para finalizar a resposta de quando Uhum. eles saem, né, quando eles querem, quando a gente quer, fala assim: "Amigo", sempre Não tá dando pra mineiramente, nenhum com dos muito 2, respeito, mineiramente, pô. aí o cara acaba falando: "Realmente, né, Rony, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui", Aham. não pausou. E quando ele cumpre o ciclo dele, né, que Então é tem o ciclo um mesmo. cronograma de 36 meses, eu acho que em 36 meses, se eu não ganhar uma Porra, maturidade ali é para bastante pra tempo. seguir, né, então chegou nos 36 meses, ele pode chegar aos 36 meses muito bem e ir, e pode chegar aos 36 meses também tendo cumprido a parte teórica, que é muito mais fácil, Uhum. né, é muito mais fácil que eu digo assim, cara, enfrentar o desafio do empreendedorismo é muito mais difícil Do que do que receber entregar a conteúdo, planilha, do claro. que participar dos encontros de Que monitoramento, fazer dever de fazer o casa. dever de É, casa, sim, entende? claro. Então essas são as 3 maneiras. E a gente, Flávio e Ian, a gente tem sempre o cuidado, né, antes de assinar o TAS, que é o termo simplificado de, né, de adesão ali na incubadora, até no último momento, fala assim: "Cara, você tem certeza? Pô, Porque nós não vamos fazer por você, tá? A é isso incubadora aí. não vai fazer por você. Nós Perfeito. vamos fazer certas coisas que nós podemos fazer por você". Pô, que legal esse discurso, porque a gente É, acabou de lançar Hum, uma aceleração também em parceria com um instituto aqui do estado, e aí eu tive a oportunidade de abrir essa aceleração e meu recado foi exatamente esse. Falou: "Olha, a gente tem aqui um time, a gente tem como conectar vocês com dinheiro, a gente tem é conteúdo isso para aí. dar, a gente tem parceiros para ajudar vocês a vender.
mas eu não faço o teu negócio funcionar, não. Se você não se movimentar É isso daí. para fazer dar certo, Exatamente. nem adianta isso tudo que a gente tem aqui para oferecer. É você mexer a bunda da cadeira, tomar os riscos que você precisa tomar e fazer a coisa acontecer. Legal que a incubadora, ainda que em estágios mais iniciais, Aham. também provoquem essa Mas leitura. de forma muito contundente, sabe? A gente faz perguntas muito duras para os nossos incubados e para todos aqueles que participam de projetos nossos lá. Tem que tomar esse cuidado, né? Claro. Sem Agora, dúvida. veja bem, o cara passou 36 meses lá, ali na fase inicial da vida dele, deu certo, beleza, não deu certo. Esse cara, se ele for assimilado pelo mercado de trabalho, o mercado de É trabalho outro pega um cara. cara melhor, É outro cara. um cara bem Exatamente. melhor, que ele entende o jogo de uma outra maneira, né? Perfeito. Você só E, tem ganhos por parte dele, né? cara, incubadora é um Qual o grande número de negócio. vocês lá, Rones? Quantos projetos já passaram ou estão incubados agora? Depende de como está rodando o quê, né? Por exemplo, Tá, quando a gente está com o programa Gênesis rodando em acompanhamento, você tem ali 20 empresas só do Gênesis. tá bom. A gente foi parceiro de vocês da Bibup no Novacol Colatina, né? Isso, No o Novacol. E tinha projeto lá apoiado pelo Sebrae, isso exato. mesmo. E aí tem as incubadas. Incubadas nós estamos com 7 empresas incubadas, Legal. que é um número legal. Nossa meta é chegar ao final do ano com 10, que é um número bonitinho, 10. redondinho. Boa. E mais as do Gênesis que vão entrar agora no segundo semestre, Oi, que é assunto nosso daqui a pouquinho, eu tenho pronto, certeza. vamos entrar Já nele vamos então? Se entrar. quiser, pode ser agora. Bora. A gente tem, óbvio, aí uma relação grande com Colatina, conhecendo também o projeto do Gênesis, mas conta pra gente como é que começou, porque eu acho Uhum. que muitas das coisas que a galera vê rodando hoje precisa entender como surgiu É. para poder dar o valor adequado, né? E, inclusive, conseguir apoiar adequadamente também em outros contextos. Em que contexto que nasceu o projeto Gênesis? Como que foi a relação do IFES desde o momento, né, Uhum. que ele se concebeu? E os resultados que vocês escolheram, a jornada que foi. Joia. Conta pra gente também, não para provocar só o corte, tá? Mas entender o que deu errado também. Eu gosto de escutar esse lado Aham. para que a galera também não se puna daqui para frente. Não, tem que dar tudo certo. Pô, tem um monte de trupicão no meio do caminho até dar certo. Tem, Então, se tem. puder dar um pouquinho dessas Tá, fofocas aí pra gente, show. ajuda a dar contexto. Sobre quanto ao surgimento do Gênesis, quando eu estava contando um pouco da história do Pulsário Colatina, que é o nome que é o nome do nosso ecossistema, eu falei que em 21 surge a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Isso Inovação. aí. A gente teve a boa sorte de ter como primeiro secretário o professor Buffon, José Antônio Boff Buffon, um cara incrível, uma liderança reconhecida no país, no campo da Já teve aqui com a inovação. gente também, tá? A gente Já gravou com teve? ele, ainda não soltou um episódio, mas já Eita! gravou com a gente. Então, oxe, eu estou andando em lugares bons, hein? Então tivemos a sorte de tê-lo como primeiro secretário. Então, a secretaria já foi uma entrega que a gente precisava, que desde daí a gente estava aguardando que acontecesse. E aí chega esse secretário, cria e faz todo o arranjo ali dentro da cidade. E parece que faltava uma entrega, assim, precisa de alguma coisa que conecte todo mundo, que conecte as pessoas que compõem as instituições, que conecte a comunidade colatinense em torno da Perfeito. inovação. E além de fazer isso, ele teve uma preocupação de fazer uma expansão, ou seja, vou conectar toda a comunidade para botar a mão na massa e vou estender isso para a região centro-oeste. Uhum. Então, foi desse jeito que surge o Gênesis, lá dentro da Prefeitura Municipal de Colatina, na cabeça do professor Buffon, do prefeito Guerini e do time da ocasião. Eles procuram um parceiro inicial para poder fazer a parte técnica, então procuram o O IFES, IFES. não procuraram a incubadora, tá? Procuraram o O IFES, IFES. tá bom. Aí o IFES deu uma peneirada lá e falou: "Pá, isso aqui tem Isso maior aqui cara da encaixa. incubadora, putz". Perfeito. E aí nós ficamos, Flávio Anjo, trabalhando, cara, até que o programa virasse realidade, 1 ano e 8 meses. Não Então, sabia que tinha sido tão foi, longo assim. foi. O 21 ali todo, o 22 um pedação, e vamos botar o bloco na rua lá em 23. Caramba. Então, assim, quando você falou assim, é bom que as pessoas saibam, né, cara? Então a gente trabalhou Sim. ali no sistema de depósito, a gente depositando tempo, crença, dedicação, quase 2 anos. Tá E aí, bom. enfim, o programa vira uma realidade. O que é o E o Gênesis? que é o Gênesis? O nome já é bom Exato. pra caramba, né? Aham. É onde as coisas acontecem, né? Da origem das Começam, né? ideias, Aham. da origem das ideias ao surgimento de negócio. Então, é uma chamada competitiva para a fase de ideação ou não, que absorve ideias de qualquer pessoa a partir de 15 anos de idade. 15 Que anos? legal. 15 anos de idade. Então, se você mora, trabalha ou estuda em qualquer uma das 10 cidades que compõem a região Tá centro-oeste, bom. ó, de novo, estuda, trabalha ou reside em qualquer uma das 10 cidades da centro-oeste e tem uma ideia, você tem 15 anos ou mais, e não tem limite de idade, você pode submeter uma ideia no programa Gênesis. O que você leva? Qual o benefício?
O benefício principal, e é reconhecido inclusive pelos empreendedores que já passaram por lá, Tá. é dar o primeiro passo para acessar um ecossistema de inovação. Porque fora da bolha vocês acham que todo mundo sabe o que que Não, é um ninguém sabe o ecossistema que de a gente. inovação, quais os benefícios, quanto A dinheiro gente tem erra na muito nisso. mesa, como que isso pode impactar a sua vida, como que isso pode alterar a sua visão de mundo. Então, o principal benefício é dar o primeiro passo para acessar um ecossistema de inovação. Perfeito. O segundo passo é se capacitar nesse ecossistema. Então, a Tá gente bom. entrega 60 horas de capacitação. Terceiro passo, Legal. uma subvenção de R$ 30.000, com um contrato direto lá com a FAPES, né, para tirar aquela ideia do papel, Para e cada projeto, para né? cada projeto. Então, 20 projetos, 600 mil. E um acompanhamento de 6 a 8 meses, depois Após que essa capacitação inteira após aí, a né? capacitação. Então, é a hora que você se aproxima mais, porque quando chega o funil é muito largo, né? Na última edição, na primeira edição, nós tivemos 178 ideias. Tá Fizemos um bom. corte para 150, depois 60 e chegamos com 20. Então, você começou a conviver com 150 e no final você tem que conhecer os 20, né? Então, é durante o acompanhamento que a gente acaba conhecendo esse povo todo. Então, o Gênesis é isso. Um programa que visa induzir a inovação para qualquer pessoa com uma ideiazinha na cabeça. Maravilha. E aí, eu também fiquei curioso agora de saber se pode ser qualquer tipo de ideia, ou precisa ser uma ideia que se desenvolva como um negócio, uma startup? Ou, por exemplo, pode ser algum outro tipo de organização que promova alguma coisa? Então, qual que Aham. é essa figura da ideia? Uhum. Então, o nosso objetivo mais institucional é criar startups. É criar startups, né? Nós temos aí um número, considerando o crescimento que o programa teve no estado, depois a gente até pode falar um pouquinho disso, Sim. a ideia é de ter 100 novas startups criadas pelo Gênesis. Agora, as características dessas startups, meu irmão, é que podem ser Aberto. distintas. Beleza. Né? Ah, perfeito. Às vezes o lance jurídico do cara é MEI, mas ele é startup, tá falando que é, ele é. E eu acho que é muito legal, como tem etapa de capacitação, eu acho mais prudente se inscrever, sem ter certeza se teu projeto é tão inovador ou não, e na capacitação, nos conteúdos que vão ser ministrados, você descobrir se encaixa ou não, A que primeira é uma capacitação é oportunidade. modelo de negócio, por exemplo. Quando ele for escrever aquilo ali, né, que é uma das etapas de inscrição, ele já vai ter que se deparar com a própria ideia. Então, acho que descobrir se é uma startup ou não, porque a gente sabe que dentro da nossa bolha esse conceito ele é sedimentado, mas fora não. Então, para não perder a oportunidade de, às vezes, um cara tá lá dentro, tá lá fora, tendo uma ideia e não ter certeza se é ou não é startup e deixar de se inscrever, eu acho que a jornada tem que ser Aham, diferente. Se aham. inscreve, na jornada, na relação com o projeto, descobre se é ou não startup, É. vai ter acesso a algum conteúdo ali que já vai qualificar essa ideia. O próprio E não ecossistema indo. vai disciplinando depois se ele é ou não é startup, se ele é ou Sim, não é Isso aí. escalável, se ele sim. vai viver ou não vai viver. Eu gosto muito do conceito da startup enxuta, do Eric Ries, né? Tá, Que é, startup é uma instituição que opera no ambiente de extrema incerteza. isso Ponto. aí. Legal. Pô, e tem muito negócio que encaixa aí dentro. Extrema incerteza, extrema incerteza. E o que a gente já teve de resultado do primeiro Gênesis? Então, o Gênesis, além de entregar isso que eu já mencionei, que é induzir inovação, é uma entrega. Perfeito. Chamar o povo é outra entrega. Capacitar o povo é outra entrega. A gente também faz outras entregas no campo da pesquisa sobre inovação. Perfeito. Então, a entrega número 1 nesse sentido foi o mapeamento do ambiente de inovação na região centro-oeste. Então, se vocês quiserem saber, por exemplo, o que tem ou não tem em Alto Rio Novo relacionado a empreendedorismo inovador, a gente sabe, porque nós entregamos um mapeamento, entendeu? Depois a gente entregou, quando as startups chegaram, um relatório do nível de maturidades com que elas chegam. Perfeito. Depois desse período que eles permanecem, um outro relatório do nível de Quanto evoluiu. maturidade, quanto elas evoluíram. E, assim, para trazer um indicador claro de evolução, acabou de sair o resultado preliminar, que depois foi revogado, vai ser publicado de novo, do Tecnova 3, Sim. correto? Aham. 2 startups do Gênesis, uma já estava entre as 35. Ok. Então, caramba, então um edital mega Uma concorrido. startup que nasceu no Gênesis. Nasceu no Gênesis. Olha que legal. A startup nasceu no Gênesis, foi para um edital maior, ela saiu de 30 mil para um investimento de até 500 mil. Aham. Concorrência Legal. maior, certo? Muito maior. E ficou entre as 35. E uma outra ficou em 45º e a gente teve Tem chance de notícia entrar. que vai Tem chance de ampliar. entrar agora, é. Tem chance de entrar. Então, isso nós já capturamos no nosso Dia relatório. 17 que sai o resultado, né? Dia 17 sai o Estamos resultado. ansiosos aqui também. Entenderam? Ó, isso é um resultado espetacular. E outro resultado, Flávio, tem entregas e tem resultado, né? Claro. Às vezes a entrega nem é resultado, é uma entrega, você cumpriu. Não, mas para Agora, esse tipo de projeto, as Quando você entregas... pega ali 10 regiões da Centro-Oeste, 10 municípios da região Centro-Oeste, e no final você tem startup em 4 municípios, ou seja, já pegou 40%, cara.
Ok. Isso é bom pra Legal. caramba. Naturalmente, colatina, Vai, pelas condições, adensa esse vai ser volume. um Aham. número maior. Agora, você ter 2 startups de Maryland, você ter uma startup lá de Governador Lindenberg, isso é bom pra caramba. Você ter mais uma lá de Pancas, entre as finalistas, show. Aí eu trabalho com o copo meio cheio e meio vazio. O meio cheio, caramba, 40%. Aí, Meio caramba, vazio. tem mais 60 pra gente chegar, hein? Exato, é. Então, Gênesis 2, Gênesis 3. E não vem com essa conversa fiada de que fazer um programa de indução vai resolver o problema da região. Ah, Cara, você tem que isso fazer não isso por dá. uma década, Pensa se irmão. vocês tivessem pensado isso lá em 2010, quando fizeram o primeiro evento de vocês. Um evento já tá bom, daqui a 5 anos a gente faz outros. Não A existe. gente estava no evento de lançamento, o evento 1 de 5 que a gente tem que entregar do programa Gênesis 2. Eu falei assim, ó, olhei para a câmera que não tinha e falei, faça um registro aí. Eu, Rones, estou declarando hoje, de 19 de março, que nós precisamos do Gênesis 3. Perfeito. Lançando o 2, porque eu acredito nisso, É, na é recorrência, recorrência. né, no trabalho contínuo. E as entregas vão mapeando e vão encontrando o que foi feito de certo e de errado, né? E você acabou citando, né, um pouquinho dessa longa jornada de foi 1 ano e meio, né? Ou há mais de 1 ano e meio, Mais de cara. 1 ano e 1 ano e meio 8, né? Se construindo o bobear, passa Tá até Gênesis. doido. 22, que eu, né, 21 começa a conversar, 22 inteiro fazendo reuniões, e nós vamos lançar só em 23 É o rápido. programa Gênesis. E agora, como é que tá para essa segunda edição, que já tá começando, né? Tá bom pra Então, caramba. Antes de eu entrar nela, eu acho que talvez esse seja a materialidade do resultado. Se não tivesse dado certo o Gênesis 1, Não tinham 2, não. é óbvio que não tinha o 2 e não teria o 2 maior do que o 1. É, Porque o primeiro, como foi piloto, foi só em Colatina e região, tá bom? Centro-Oeste. Mas agora, além de ter o segundo, ou seja, a FAPES, o governo do estado, entendeu que foi um projeto exitoso e está se dispondo, não, além da região que a gente já tinha apoiado, vão para mais 3 regiões. É isso daí. Então, os números, as entregas, talvez, não, as entregas a gente não mensura, né? Ela acontece e não é um resultado. Pô, se não fosse um resultado, tudo que vocês fizeram nesse 1 ano, 2 anos Aham. do projeto rodando, no governo do Agora em estado não maio. tinha postado. Agora, e a organização executora é a incubadora, o da IFES. parte técnica, sim. Da parte técnica, sim. Ou seja, quando a ideia está selecionada, ela vai para a nossa incubadora e com o trabalho de uma equipe técnica formada por mestres e doutores. Assim, essa foi uma condição que a gente teve de montar a equipe técnica. Aí a gente faz todo o trabalho que eu mencionei, que é o trabalho de uma incubadora. Ângelo, eu sempre uso uma metáfora para me referir ao trabalho que o Gênesis nos proporcionou. Sem o Gênesis, a gente pescava com varinha de anzol, pegando um peixinho por vez. Com o Gênesis, com recurso, estrutura e visão, a gente pesca de tarrafa, a gente pesca de Isso rede. aí. Legal. Aí vem muito mais peixe, cara. Sem Então, dúvida. isso está trazendo uma prosperidade muito legal assim para nós. E nós estamos fazendo muito bem para o nosso campo, sabe? O bloco lá onde a gente fica, o hub, é o lugar mais queridinho assim do campo. Todo mundo gosta de ir lá, tá arrumadinho, tá? Assim, nós estamos numa lua de mel danada assim com o nosso momento lá na Perfeito. incubadora. Ótimo você falar de lua de mel, mas eu queria voltar naquela pauta que eu provoquei. Você quer falar da lua de fel? Exato, eu quero saber Putz, Flávio. quais foram os desafios que vocês encontraram no primeiro Gênesis, porque a gente também tem atuação no interior e não é fácil engajar. Uhum, Você falou de um número expressivo, 170 e poucos uhum. projetos que foram inscritos, mas isso deve ter vindo com um bocado de suor, Na um marra. bocado de sangue. Marra. Então, e vocês agora aumentaram essa complexidade, porque foram para mais 3 regiões, Aham. né? E eu sei que você vai entrar aqui para essas outras 3 novas regiões como um reflexo, né? Eles precisam ver ali o que você já trupicou, qual foi o desafio. Eu sei que você, inclusive, está organizando para poder chamar essa galera para conversar e realmente Exato. instruí-los, ou pelo menos mostrar ali o que você trupicou e caminhos mais assertivos. Mas se puder contar um pouquinho para a gente qual que é o desafio, né, de tentar fazer algo parecido com o Gênesis em cidades do interior, além da viabilização dele, que já não é fácil, mas e a execução, né? Aham. Engajar, sensibilizar, capacitar, isso no Gênesis 1, e o quanto que você acha que isso vai ser difícil agora nos Gênesis, não no 2 de vocês, Uhum. mas no Gênesis ampliado. A gente teve dificuldades de todos os tipos, né? Só que o número de erros acabou sendo mitigado por uma experiência que a gente vinha construindo ao longo de quase uma década, né? Com a incubadora, mais de uma Tá década, bom. lá desde 2010. Então, quando os recursos chegam, quando o apoio chega, e a gente já tinha errado demais nesse período, Ok. isso acabou facilitando e ajudando a gente a errar menos, entende?
Então, Perfeito. e se você visitar a incubadora do IF, volta no tempo aí, volta lá em 2020, ali em plano de pandemia, pega o retrato da incubadora do IF naquele período, tô falando do campus Colatina, você vai encontrar um resultado. Cara, quando essa oportunidade veio, eu falei: "Cara, a gente não pode errar". Uhum. Então a gente abraçou, assim, de forma muito efusiva, aplicamos algumas decisões, que garantiram alguma densidade do trabalho. Por exemplo, quando nós estávamos montando o projeto para a FAPES, havia a possibilidade da gente, trabalhar com bolsista na equipe técnica do nível de graduação. Tá. E aí eu falei assim, dei all in, falei assim: "Ou vai ou racha". Falei: Com bolsista de graduação a gente não vai, porque as entregas que a Esse, gente vai fazer esse cara não tem tempo não e maturidade para não, poder. aí eu ia deixar de fazer o estratégico e isso ia me sobrecarregar. Então nós encontramos uma solução e hoje eu tenho bolsistas lá que têm doutorado, Olha que doideira. entendeu? Sensacional. Tem mestrado, que vem das instituições. Primeiro, eu não montei uma equipe técnica formada por meus amigos, eu montei uma Uhum. equipe técnica institucional, eu tenho gente do Unesc, eu tenho gente do Senai, eu tenho gente da Castelo Branco. A minha cota foi uma única cota pessoal minha foi a professora Suliana, que, veja bem, coordena hoje o Pulsar e Colatina. Que Fazia legal. todo Todo sentido que ela sentido. Eu falei: tivesse "Cara, eu envolvida quero lá. trabalhar com a Suliana", e foi a indicação. E olha que Então a interessante, gente né? errou Você menos. acaba citando, né, novamente, o quanto que um movimento organizado e civil, É, ele acaba dando potência para as várias atividades que acontecem exatamente. dentro desse ecossistema, né? Exatamente. Agora, nas dificuldades, Flávio, por exemplo, quando a gente foi fazer o mapeamento e aí liga para uma prefeitura do interior, que às vezes nem Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem, Aham. e aí você quer fazer uma pesquisa sobre inovação, meu irmão, aí foi complicado, tá? Tá. Então, assim, teve município que a gente não conseguiu visitar os gestores por falta de um telefonema, outro telefonema, e chega uma hora que você tem que tocar o barco e deixar Não aquele dá para parar. aquele lead para trás, né, e não Perfeito. dá para parar. Então isso foi bem complicado. Daí nasceu a convicção de que, em algum momento da evolução do nosso ecossistema, nós vamos preparar uma formação para lideranças do setor público, Faz todo sentido. entendeu? Especificamente do setor público que estejam fora do eixo aqui, ó, da Grande Vitória, É. que esteja ali em Alto Rio Novo, Pancas, Mantenópolis, A Vila gente tem Valéria. experimentado um pouco disso, a gente criou um conteúdo exclusivo para capacitação, não só do setor público, a gente também olha para dentro das empresas. Perfeito. Essa pauta ela é tão negligenciada ou complexa no setor público quanto é dentro das empresas também. E as empresas também têm os seus outros problemas a resolver, suas urgências, suas hierarquias. Então, em muito, elas se parecem, tá? Você tentar trabalhar a inovação no setor privado, em alguns dos casos, não é tão difícil, principalmente para empresas grandes, Uhum. que elas acabam virando um setor público. Ela é tão burocrática quanto Quanto? uma prefeitura, tá? E tem o jogo de poder tanto quanto também tem numa prefeitura, né? Cada um se preservando, inovação mexe nas pessoas, mexe nas funções, mexe possivelmente no senso comum que o cara já tinha. Então também não é tão fácil. A gente também tem uma capacitação, seria legal a gente depois bater um papo e ver se tem uma sinergia com o que você pensa em fazer aí pra frente. Pensando no Gênesis 2, vocês estão com inscrições abertas? Inscrições abertas. Essas inscrições vão até quando? Como é que encontram aí para poder se inscrever? Tem um site? Como é que a galera consegue dar esses passos? Dentro da organização geral do programa Gênesis, o município de Colatina, por meio do secretário Lucas Knupp, secretário municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem um plano de mobilização. Esse plano de mobilização é executado pelo comitê gestor. Veja bem, o IFES responde pela parte técnica, eu tenho uma equipe técnica. E Perfeito. existe um comitê gestor que é formado por mais de uma dezena de instituições que Legal. tenham Locais, né? exato, Aham. locais e estaduais que tenham relação ali com o tema. Então, o Lucas preside o comitê gestor e o comitê gestor coloca em prática um plano de mobilização, que é Maravilha. chegar no mais baixo possível, assim, das camadas É porque para encontrar as é, pessoas. se pode a partir de 15 anos, Cara, tem que sensibilizar essa escola, molecada ali. escola estadual, entende? 10 municípios para visitar, empresas, instituições, lá, lá, lá. Por exemplo, no Pô, é um Gênesis 2, nós esforço, hein? tivemos servidor público, empresário, pequeno, grande, é para qualquer pessoa. É para Maravilha. qualquer pessoa. Então é um esforço gigantesco. Nós, lá do Campus Colatina, nós criamos um plano de mobilização interna e temos uma meta. Temos uma Do meta. IFES. Do campus ali nós temos uma meta, é entregar pelo menos 50 ideias submetidas. No 50. É.
Vocês têm uma meta geral, Rones, para as Temos uma inscrições? meta, tem uma meta geral, que é em torno de 300 ideias. Ou então só o IFES vai ser um sexto ali das ideias. Nossa meta é isso daí, cara. E aí o nosso plano de mobilização interna, ele não brinca não. Ele está muito calcado num projeto que a gente tem lá, que é chamado Incubadora na Sala de Aula, Ah, que a tá, gente legal. bate na porta, a gente vai nas salas de aula do campus ao longo do ano inteiro, conversando dentro das disciplinas, projeto de vida, ou empreendedorismo, ou qualquer uma que tenha fit, sobre a mentalidade empreendedora. Uhum. Assim, é muito simbólico isso. É você ir na sala de aula, num ambiente em que o cara eventualmente pode estar pensando no futuro e falar assim, você tem uma segunda Sabia que opção tem esse aí. caminho aqui? Tem um Legal. caminho aqui, cara, que pode ser muito bom para você. Esse caminho já foi trilhado assim, tem muitas pessoas assim, você conhece o projeto tal, começa a falar de algumas coisas. Tem gente lá de Colatina com bons resultados, Pô, né? tem. Que nasceram, Então, inclusive, dentro do IFES. tem um ambiente lá, Flávio, bem propício para a gente chegar nessas ideias. Maravilha. A gente tem um apoio, assim, vale o registro, sabe? Vale o registro. O professor Otávio, é o nosso diretor-geral do campus, está finalizando o segundo mandato dele. Eu sempre falo dele, me refiro a ele da seguinte maneira: é um diretor jovem, engajado e trabalhador. Ó. Então, ele não embarrera nada, apoia a gente demais. A gente tem uma diretora também de pesquisa, extensão e pós-graduação, a professora Tereza, muito articulada. Ótimo. Ajuda a gente a entrar na Abre os sala de aula, espaços. atacar a área de ensino ali com esses conteúdos. Então, nós vamos chegar lá com essa meta nossa lá. Que maravilha. Tem um prazo de inscrição, Tem um Rones? prazo, 16 de maio. Tá chegando, hein? Hoje o quê? Hoje 14 de Estamos abril. gravando aqui dia 14. 14 de abril, 16 de maio, tem um mesinho ainda. Vamos trabalhar para lançar esse episódio logo também, para Massa, poder ajudar nessas ajuda. inscrições. Ixi, vai ser bom. Sem Tá. dúvida. E aí, então, a meta é cerca de 300 inscrições até dia 16 de maio. Temos aí um mesinho. E não pra vai poder... prorrogar, porque a gente já entrou com um prazo bom de submissão, foram 60 dias. Da última vez foram 30, né? 30. Já é o dobro. Precisou de mais 10 dias. Um erro que a gente corrigiu. Vai sempre aprendendo, né? Um erro que a gente corrigiu. Não, prorrogar muito. Até você sensibiliza. Aí o cara, beleza, acho que eu vou. Aí ele bota a mão na massa, aí começa a ter uma dificuldade. Aí tem o currículo lá, tem o cadastro do Sigfap. É muita coisa nova. Tem umas barreirinhas ali que precisam ser enfrentadas, né? Beleza. Então, assim, eu acho que o ciclo de submissão é 3 semaninhas. Quando o cara é sensibilizado até ele botar a ideia para dentro. Rola 3 semanas. Umas 3 semaninhas você precisa. E aí você precisa de umas 3 semanas antes para poder cativar ele. Maravilha. Isso daí. Mas chegamos no nossos finalmente, né? Acredito. Quando o papo é bom, rola rápido, né? Acredito que você trouxe uma bagagem incrível, Rones. Queria te agradecer, né, por toda essa inspiração que você trouxe sobre o olhar para a cidade de Colatina, né? E todo esse legado que você vem construindo junto com o ecossistema, com certeza fica aqui registrado para que muitas pessoas possam entender e conhecer um pouco mais de como esse ecossistema funciona. Então, obrigado. Eu acabei não me apresentando no início, né? Falha minha. Eu só falei, eu sou o Ângelo, mas dentro da Bibutton eu sou responsável por cuidar dos programas de desenvolvimento de negócios, sou head de startups. Então, aqui a gente trouxe o Rones para poder falar um pouquinho do ecossistema, do programa Gênesis, da incubadora, que é um pouquinho também do nosso papel de incentivar e divulgar todas essas iniciativas que também desenvolvem negócios, né? Então, queria também reforçar agora os agradecimentos aos patrocinadores, mas vou deixar com o Flávio, porque ele falou muito bem no início, e eu não sei se eu vou falar muito bem, mas a gente tem o ICCA, Contado e a Shift que trazem pra gente todas as oportunidades. São parceiros nossos, mas na verdade a gente quis se relacionar com eles para que eles fossem parceiros dos nossos clientes, né? Dos nossos parceiros. Exato. Então, a gente vem buscando criar um ecossistema em volta da Bibutton. Não é fácil. Sabe a bolha que você falou um pouco mais cedo? Então, a gente precisa trazer mais gente para dentro dessa bolha, ou talvez se preocupar em cada vez mais estourar essa bolha, e ter bons parceiros é importante. Então, a gente tem tido esse cuidado de filtrar bons parceiros para poder levar para os nossos parceiros. Acho que essa é a nossa grande intenção. Perfeito. Mas antes da gente fechar, Rones, quer deixar um recado, seja numa forma poética, como você já nos falou aqui que conseguiria fazer, seja uma forma mais prática, você está aí com um grande desafio junto com a Prefeitura de Colatina, de 300 inscrições. A gente espera que o nosso podcast possa ajudar aqui nesse trabalho de inscrição. Então, se quiser deixar um recado final, seria um prazer da gente usar isso para divulgar. Gostaria. Se quiser, inclusive, olhar para uma dessas câmeras bacanas aí. Eu vou olhar para o olho da câmera para fazer uma declaração aqui. Antes de fazer isso, Flávio, muito obrigado pelo convite. Eu não poderia começar melhor a minha segunda-feira. Que prazer. Não poderia, assim, estou muito feliz. A gente também demais. Acho que é uma das formas da gente
demonstrar para a Colatina um pouco do nosso apreço pela cidade, tá? Te chamando aqui para contar um pouquinho da história. Eu acho que a gente podia se preocupar depois de fazer um outro podcast, porque eu gosto muito das histórias, tá, Rones? Aham. Eu acho que elas ajudam os demais a enxergarem que não é tudo muito rápido, não é Não é tudo muito rápido. linear. Então acho que a gente podia voltar aqui e falar um pouquinho mais sobre a história mesmo de Colatina. Talvez na época do lançamento do livro, que você comentou, Ué, pode ser. talvez a gente podia voltar aqui Pode ser. e explorar um pouquinho mais esse Show, assunto. show. Mas deixe Então, sua mensagem aí. então, meu querido, muito obrigado. Ângelo, obrigado pela sua cortesia e gentileza na Imagina. condição aqui. Eu me senti super acolhido e foi super tranquilo. Eu queria fazer duas declarações. Eu vou A olhar para câmera é aquela sua. câmera lá, ó. A primeira declaração: inovação é para todo mundo. Inovação é para todo mundo. Segunda declaração: é um caminho inevitável. Ou você o toma, ou você vai ser substituído em alguma medida. Terceira declaração: Colatina é, fora da Grande Vitória, uma das melhores cidades para o empreendedorismo inovador. Tem uma ideia, quer empreender, procura a gente lá. Colatina está fazendo seu dever de casa e isso já faz 15 anos. E eu desafio a encontrar uma cidade de 120 a 130 mil habitantes no país que esteja com os resultados que a gente está tendo. Beleza? Maravilha. Colatina é a melhor cidade do Espírito Santo, fora da Grande Vitória, para se empreender. E queria conectar a quem vai nos ouvir, vai nos acompanhar depois com as nossas redes, pode ser? Por favor. Maravilha. Incubadora.cola, até no dia a dia da incubadora, tem uma equipe lá que produz Incubadora.cola. no Instagram, né? Produz conteúdo recorrentemente, e o Professor Rones, que a gente também compartilha conteúdos ligados à educação, inovação e empreendedorismo. Isso é meu Maravilha. jogo. Quem sabe a gente tem então dever de casa de 2 podcasts, tá? Um pra gente contar mais da história e um pra gente contar mais dos teus negócios. Acho que a gente foi en passant aqui na conversa, Aham. porque a gente tinha um outro propósito hoje, mas eu acho que empreender na educação, que é teu negócio, no interior, com tecnologia, eu acho que tem mais um caldo aqui pra gente poder explorar. Temos dever de casa de mais 2 podcasts, pelo menos aqui. E esse caldo, se fondou, se a gente mexer ele direitinho, acaba deixando lições para muita gente que está no serviço público e que boa. eventualmente deseja empreender, tem medo, acha que não pode, né? E eu diria, Ângelo e Flávio, que parte do sucesso que a gente tem na nossa incubadora, no nosso núcleo, tem a ver com a minha formação de empreendedor. Perfeito. Porque eu Você leva isso pra lá, né? junto as duas coisas, né? E os caras veem os meus resultados. Os meus mentorados veem os meus resultados, né? Legal. Se eu tenho resultado e coloco na mesa, a minha mentoria é recebida de um outro Ela jeito. tem mais valor. Deve ter Perfeito. mais valor, né? Então, realmente, a gente pode falar sobre isso Maravilha. uma dessa. Mas, de novo, muito obrigado, viu? Parabéns, Rones. Obrigado a você. Valeu. Valeu.